Olá, pessoal. Vamos dar continuidade no nosso trabalho de redação, né? Vamos continuar com as nossas dicas, dessa vez agora fazendo um resumo, né, daquilo que a gente entende que é defeito e que é qualidade de uma boa redação. A gente também entende que depois de todos os nossos encontros, nossas aulas, você já foi bem orientado para o caminho do bem, né? Como a gente deve agir na hora de construir o texto, de elaborar o seu texto. Então, você já sabe a diferença entre narrar e descrever, né? Narrar, contar um fato, criar um enredo, contar um fato. Descrever é pormenorizar, detalhar, fotografar com palavras aquilo que você tem na sua imaginação. Você vai fotografar agora num texto através de palavras, né? E dissertar, que é defender uma tese. Dissertar, que é defender um ponto de vista seu, né, com bons argumentos. Então são três tipos de composição, os mais importantes, os três mais importantes tipos de composição que certamente serão cobrados na prova do Enem, né? De qualquer um outro vestibular. Esses são os que são mais cobrados e a gente centra mais atenção neles. Dos três, inclusive, a dissertação, a gente vê na prática que é 90% das vezes se pede dissertação, que você seja capaz de dizer uma ideia por escrito, que você seja capaz de argumentar, né, um ponto de vista e tal. Agora, fora isso, a gente também entende que você deve ter entendido, por outro lado, que as nossas recomendações são sempre voltadas para sua necessidade de ler permanentemente, quer dizer, de viver lendo bons livros, bons autores. Está sempre atento ao posicionamento crítico desses jornalistas, formadores de opinião, né? Você tem que estar ouvindo e tentando fazer uma sintonia com aquilo que você também pensa, tirando aí um denominador comum daquilo que ele está dizendo com o que você pensa. Não é que você agora vai ter que pensar como todos eles pensam, claro que não, né? Não quero dizer isso, eu quero dizer que você tem que ouvir as pessoas, até aqueles que você sabe que têm posicionamentos contrários ao seu, para que você possa fortalecer cada vez mais os seus pontos de vista, né? Ou até ampliá-los, né? Melhorá-los, aprofundá-los e tal. Então, conhecendo os tipos de composição e sendo uma pessoa atenta ao mundo que você vive, né? Com boas leituras, você vai aos pouquinhos chegando aonde a gente quer, quer dizer, ao seu texto nota 10, tá certo? E, evidentemente, evitando, deixando aquilo que a gente diz que seriam os defeitos de um bom texto. Claro que, algumas vezes, a gente chama aqui nesse texto, nesse tipo de composição, isso aqui é um defeito. Mas quando você vai para o outro, né, aquilo ali talvez fosse um efeito bom, né? Como você não faça isso numa dissertação, né? Evitem isso aqui, isso não cai bem quando você disserta, mas você vai narrar. Na hora de narrar, como eu dei o exemplo aqui em outras aulas, a questão da linguagem muitas vezes chula, da gíria e tal, você tem uma narração que aquilo ali até cabe bem num discurso direto, num diálogo lá, você encaixaria bem aquele jargão, porque você quer fazer com aquele jargão que quer fazer uma ligação com o tipo do personagem, né, que você criou. Então a linguagem dele vai caracterizar a personalidade, o tipo... Entendeu? Quer dizer, então aquilo que numa narração pode ficar bem, numa dissertação vai ficar, né? Vai ficar mal. Então, a gente quer que você tenha esse senso crítico capaz de, na hora de fazer a sua correção da sua redação no borrão, você ser capaz de perceber o que é que você fez de bom, e aí você vai deixar, e o que você fez de ruim, você vai cortar, né? Cortar o inútil. Então, é na hora de você fazer o seu borrão lá, a correção no seu borrão, que você vai fazer todos esses acertos, esses ajustes finais. Para depois passar a limpo, quer dizer, tirar do sujo para o limpo. Levar do sujo para o limpo, quer dizer, levar só o texto já pronto, né, já trabalhado, levar só uma preocupação com a estética, quer dizer, eu não vou mais refazer, acrescentar, não, eu vou só copiar. Já está pronta, está definitiva, eu vou só copiar, né? E lá, no meu texto definitivo, a minha preocupação deve ser só com a estética, com a minha letra mais legível possível, com a apresentação, que isso aí também contribui para vender uma boa imagem, né, sua.
né, do seu texto. Então vamos ver o que é que nós entendemos aqui como sendo qualidades e defeitos. Vamos começar pelas qualidades. Um bom texto é um texto conciso, né? Ser conciso significa não abusar das palavras para expressar uma ideia. Dentro do texto é recomendável ir direto ao assunto, né? Então essa ideia de ficar achando que eu vou enrolar, vou botar muitos adjuntos, vou fazer um período muito longo para poder tomar logo o espaço e acabar esse inferno logo. Não. Primeiro que escrever deve ser um prazer. Escrever para você sempre deve ser uma coisa prazerosa. É muito bom que você veja por aí. Não como uma coisa pesada, ruim, aquela coisa infernal, né? Sou obrigado a fazer. Então a tendência é fazer sempre um texto ruim. Não se pode nunca fazer uma coisa bem feita se se faz contra a vontade. Então adquira esse gosto por escrever, veja que é uma atividade que desenvolve sua inteligência, sua capacidade de pensar. Então escrever é um ato político, né? Escrever é algo que vai crescer você por dentro. Então você deve sempre ver com bons olhos, né? Fazer a coisa da maneira melhor possível para que você tenha um bom sentimento por aquilo que você está fazendo, né? Então evitar esses exageros que a gente faz de querer encher as frases com bobagem para poder terminar logo aquilo ali, mas fazer com prazer, com boa vontade, com generosidade, com sensibilidade, com emoção, então, né? Tá certo? Clareza consiste na expressão de ideia, quer dizer, veja bem, a clareza que a gente quer não deve ser confundida com a concisão. Uma pessoa, sempre um aluno ou outro vem me perguntar o que é uma coisa, por que se parece tanto? Bom, ser conciso é ser objetivo. Para ser bem objetivo agora, né? Não enrolar, é ir direto ao assunto, é pão, queijo, né? É isso que eu quero dizer, é isso que eu digo, entendeu? Agora, a clareza consiste na expressão de ideias de forma que estas possam ser compreendidas com maior rapidez pelo leitor. Ser claro significa ser coerente, evitando desobedecer às normas da língua portuguesa. Quer dizer, quando você começa a falhar na gramática, essa falha pode trazer, quer dizer, você era para botar uma vírgula lá, aí não botou, então, sei lá, seu pensamento que parecia ser explicativo passou a ser restritivo. Você não queria fazer uma restrição, queria fazer uma explicação, então tinha que ter a vírgula. Então o conhecimento gramatical pode ajudar na clareza das suas ideias, está me entendendo? Você tem que ser claro, entendeu? Então, a sua crase, a sua concordância, o que é que efetivamente você quer dizer com aquele texto? O que é que você efetivamente quer passar para o leitor a informação ali? Então, a tua gramática vai ajudar você a construir parágrafos mais precisos, né? A elegância, em um texto de vestibular é preciso utilizar a norma culta para você exprimir suas ideias e pensamentos, ou seja, obedecer aos princípios estabelecidos pela gramática, rigorosamente seguindo os conceitos, que isso vale nota para você, né? No Enem, seus 200 pontinhos vai fazer muita falta se você relaxar com a gramática, né? Lembre-se sempre que se manter informado sobre as regras que regem o uso da língua e a estrutura dos textos. Não se esqueçam disso, né? Nunca usar gírias, frases prontas ou ditos populares, isso pode prejudicar a imagem que se tem sobre sua redação. O que a gente vai entender como defeito? A ambiguidade, quer dizer, você vai escrever de forma ambígua, que não vai possibilitar o outro entender, quer dizer, aí você vai cair na falta de clareza, né? Quando ocorre a ambiguidade, ela ocorre quando se empregam de forma incorreta algumas palavras, alguma expressão. A pontuação também não está correta, quer dizer, consiste em um defeito da prosa, na qual uma frase apresenta mais de um sentido, que pode confundir o leitor, né? Você vai escrever uma coisa e acaba dizendo outra. Então, quando é que eu vou perceber que eu estou ambíguo? É na hora de se fazer a correção da redação. Você está corrigindo a sua redação, está mais descansado, está mais relaxado, está mais à vontade ali, é a hora que você percebe, não, isso aqui eu escrevi de um jeito que as pessoas não vão. Então, inverte o adjetivo, vê se invertendo o adjetivo, vê se trazendo um termo lá do final da oração para o começo, se você não vai desfazer essa ambiguidade. Tá? A ambiguidade quase sempre se desfaz alterando a posição dos termos dentro da frase, tá certo? Um outro defeito também é a obscuridade, ocorre principalmente quando falta clareza aos argumentos do texto. Isso acontece quando você não tem segurança do que vai dizer, quer dizer, que seu ponto de vista não está bem formado, o seu ponto de vista não está claro para você mesmo, né?
Então, pode ser visto geralmente em textos com períodos extremamente longos. Quando você começa a escrever período muito longo, 3 linhas, 4 linhas, até 5 linhas, é porque você não sabe o que está dizendo. Você não tem segurança, não tem precisão no que está dizendo. E aí a tendência sua é ficar se descobrindo de frase em frase, de oração em oração, e vai se alongando, complicando mais e mais sua vida, né? Então, evita esses períodos muito longos, né? Ele tem que ser o mais curto possível. Um período deve ter 2 orações, 3 no máximo. Não quer dizer que você vai perder pontos se você fizer com 4, não, né? Claro que não. Mas isso vai acabar fazendo com que o leitor não entenda você, né? Eu, na minha experiência de correção de redação por aí pelo mundo, né? Eu já encontrei redação com 12 linhas, quer dizer, sem vírgula, sem ponto. O cara começou lá o segundo parágrafo, segundo ou terceiro, não me lembro bem. Eu sei que ele foi 12 linhas, depois botou um ponto. Quer dizer, então, estava muito complicado, não dava para você entender, quer dizer, a ideia principal está na oração principal, está lá no comecinho, aí o resto é tudo oração secundária, oração subordinada, oração secundária, e aí chega uma hora que ele mesmo se perde no que está dizendo, o raciocínio dele já fugiu. Então você cai aí nessa obscuridade, isto é, você dificulta a compreensão do seu texto, tá certo? Então, pensem muito nisso. Períodos curtos, sempre, tá certo? Se alongou muito a botar um ponto, é porque está começando a ficar ruim a sua redação, tá ok? O pleonasmo consiste na repetição desnecessária de um ou de mais termos, quer dizer, o pleonasmo ele pode ser até bem visto, né, dependendo da construção literária. Alguns escritores já fizeram uso do pleonasmo como sendo um recurso literário, como sendo uma forma de chamar a atenção, de enfatizar, quer dizer, o objeto direto pleonástico pode ser um recurso que você use para facilitar, para destacar, né? Você vai dizer, por exemplo, esses livros não os leio há muito tempo, né? Eu não os leio, quer dizer, eu não leio esses livros, não precisaria dar não os leio, eu já disse que não leio esses livros. Esses livros não os leio, esse objeto aí que você repetiu, não os leio, né? É um recurso que você usa aí para chamar a atenção, para destacar, para evidenciar e tal. Então, precisa ter muito cuidado. Eu recomendo que quem não tem habilidade, não tem experiência, não tem esse convívio regular com o texto escrito, que tenha cuidado com esses pleonasmos, com essas redundâncias, elas são perigosíssimas, pode atrapalhar o seu texto, né? Prolixidade, utilização de um número de palavras acima do necessário, ou de forma mais coloquial, quer dizer, enrolar o texto, é o que eu estou batendo na mesma tecla, né? Desde hoje que eu estou falando na mesma tecla. Não, cuidado com essa enrolação, cuidado com isso, que isso aí cai mal, isso não pega bem para a sua redação, tá certo? Então, todos esses conselhos que a gente está agora passando para você, a gente espera que você tenha compreendido e que você faça uso deles, né? Claro que você deve ter ouvido todos eles já em todas as aulas de redação que você teve até hoje, mas é que você não pode esquecer isso. A gente tem que estar repetindo, porque você, quando botar o olho na sua redação, que o seu senso crítico, sua capacidade de analisar, a sua autoanálise, né, que é mais difícil, é mais fácil ver erro dos outros do que ver nosso próprio erro. Então, na hora que você vai analisar sua redação e buscar seu próprio erro ali, fica um pouquinho mais difícil, né? Então, tem que ter muito cuidado e tem que perceber, então, todas essas falhas. E também ver o que é que está bom, né? Quais foram os seus acertos, para que você possa mantê-los na sua redação. Tá ok? Muito obrigado, então, até a próxima aula.